Olá, nesta aula será dada uma visão geral do que são repositórios. Um repositório, ele é uma interface de manipulação de dados que atua entre as camadas de domínio da nossa aplicação, ou seja, a regra de negócio da nossa aplicação, e a camada de dados. O repositório, ele provê manipulação de banco de dados independente de qual é a origem desses dados, como por exemplo, os dados podem vir de um banco de dados, de arquivos ou de serviços web. Um repositório, ele é considerado um serviço de domínio que abstrai a camada de persistência de dados e atua como uma API de serviços para uma determinada camada de nossa aplicação. Então, um repositório, ele provê métodos de manipulação e acesso aos dados, independente da origem desses dados. E ele abstrai essa camada de acesso aos dados, deixando essa camada de acesso aos dados invisível para a camada de domínio da nossa aplicação. Este é um exemplo de uma interface que provê alguns serviços de manipulação de dados para uma determinada camada da nossa aplicação. Para essa camada da aplicação, não importa como os dados são manipulados. E também, para ela, não importa qual que é a origem desses dados. O que essa camada precisa é de uma interface que manipule esses dados, provendo para ela serviços, como, por exemplo, apagar, alterar, remover dados de um banco de dados, independente de qual que seja a origem desses dados. Esses dados aqui podem estar em um banco de dados, pode estar em arquivo texto ou em um provedor de serviços web. Isso significa que um repositório ele apenas abstrai a camada de persistência da nossa aplicação e provê alguns serviços de persistência de dados para uma determinada camada da nossa aplicação. No Spring Data JPA, nós temos três interfaces de repositório. Essa CRUD Repository, ela fornece funções de CRUD para a gente, que é salvar, ler, alterar e apagar dados no banco de dados, dados referentes a uma entidade. Essa Page End Sorting Repository, ela fornece métodos de paginação e classificação de registros, ou seja, essa paginação são aquelas buscas que nós fazemos no banco de dados em blocos. E também essas buscas elas podem ser classificadas, ordenadas. Essa JPA Repository, ela possui métodos voltados para o JPA, como por exemplo liberar contexto de persistência. Essas interfaces elas estão em uma hierarquia. Então, essa interface Paging and Sorting Repositório, ela herda todos os métodos da CRUD Repository. E a JPA Repositório, por sua vez, ela herda os métodos das outras duas. Então, isso significa que essa interface JPA Repository, ela possui todos os métodos dessas outras duas aqui. Os principais métodos da interface CRUD Repository são esses que estão sendo apresentados aqui. Nela, existem métodos de interface para salvar um objeto no banco de dados e também métodos que retornam uma contagem do total de entidades que tem em uma tabela no banco de dados. E além de métodos excluir e também métodos que nós podemos verificar se existe um determinado objeto persistido no banco de dados por meio da sua chave primária que é passado como parâmetro para fazer essa consulta. A interface Page and Sort Repository, ela possui métodos de paginação, que são aqueles métodos que nós fazemos busca no banco de dados ou qualquer outra base de dados e ele traz para a gente de forma paginada, ou seja, vão trazendo os dados em partes que estão persistindo no banco de dados. A JPA Repository, além desses métodos que ela possui, ela também herda os métodos da interface CRUD Repository e da interface Page and Sorting Repository. Então, além desses métodos que ela herda dessas interfaces aqui, ela possui métodos principalmente que lida com funções de JPA, como por exemplo, salvar uma entidade e liberar imediatamente as alterações que foram salvas no banco de dados, que é feito por esse método. Outro método importante dessa interface é o método flush. Ele libera todas as tarefas pendentes que estão no banco de dados quando nós acionamos esse método. Então, essa interface, basicamente, além de herdar todos os métodos das suas interfaces mãe aqui, ela possui métodos que realizam tarefas
referentes às funções do JPA. Aqui está o exemplo da implementação de um repositório utilizando o Spring Data JPA. O que nós temos que fazer é primeiro definir a nossa entidade com as anotações do JPA e depois, e quando nós formos implementar o nosso repositório de domínio dessa interface, nós temos que informar para qual domínio esse repositório ele está sendo implementado, que no nosso caso aqui é da nossa entidade de usuário, e também especificar qual que é o tipo do ID da entidade de domínio que está sendo implementada, que nesse caso aqui é long, e o da nossa entidade aqui também é long. O nosso próximo passo agora é implementar na prática um repositório utilizando o Spring Data JPA.